Eu abri ali, eu tenho ali também. Qualquer coisa, qualquer coisa ali. Consulta o nosso dicionário. Vocês estão vendo aí na primeira página aqui, da introdução, tem a estrutura da Bíblia. Nós vamos ver esse. A letra tiver feia também, você já avisa. Vamos ver esse trimestre de bibliologia, tá bom? O que é bibliologia? O que vocês entendem por bibliologia? Vamos lá. Bibliologia. Logia, estudo. Bíblia. Tá? Então, nós vamos ver nessa primeira parte do nosso curso a parte de bibliologia, onde nós vamos estudar aí, se tratando da estrutura aqui, nós vamos ver os manuscritos, nós vamos ver aqui também traduções, a data do ano, pode ser. Hoje é dia 10. Eu não estou copiando aqui, vocês têm aí na apostila de vocês, tá bom? Eu não vou perder a linha minha. Falei algo, ou vou falar algo que não está aqui, vou pedir para vocês anotarem, tá bom? Dúvidas? Pergunte. Se eu não souber, o Vinícius está aí. Aí depois eu passo. Tá bom? Dentro da introdução aqui, vocês vão ver aqui, ó, na entrada, aqui, na folha de rosto da sua apostila, é a confissão de fé, tá bom? A confissão de fé é baseada no credo de Niceno, no credo dos apóstolos. Quem conhece o credo apostólico? Você já deve ter ouvido isso e muita gente fala assim, nossa, isso daí é... Nós temos, algumas pessoas desvirtuaram alguma coisa, mas é o creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em seu Filho Jesus Cristo, foi crucificado, as mãos de possibilidade, foi crucificado, morto, ressuscitado e assim ao terceiro dia. O credo apostólico. O credo niceno, ele vai usar uma base do credo apostólico como profissão de fé. Então ele vai falar assim, ó, creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. É um Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, em uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, e falou através dos profetas. Creio na Igreja una, universal e apostólica.
Reconheço o seu batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Amém? É o credo niceno, tá? E é a base para as igrejas evangélicas hoje. Algumas também têm opção de fé de Westminster, que não é muito diferente. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos estar começando aí falando da estrutura da Bíblia. Os manuscritos, as traduções, Cristo, o centro da Bíblia e as divisões da Bíblia. Antes da gente entrar aqui, quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. O que vocês conhecem como manuscritos? Tem alguma base, tem alguma ideia? A Bíblia, ela contém a palavra de Deus, irmão? Ou ela é a palavra de Deus? Ela não contém, ela é. Ela não contém, ela é. Ela é a palavra de Deus. Isso a gente já tem que ter no coração da gente. E se a gente falar que ela contém, dá uma conotação meio que estranha. Dá base para que as pessoas possam estar naqueles debates que hoje em dia. Não, ela é a palavra de Deus. Tá bom? Então a gente tem que ter essa certeza. Como é que ela chegou para nós? Como é que vocês podem chegar para mim hoje e afirmar assim? A Bíblia que eu tenho é a Bíblia. É a Bíblia que os apóstolos tinham, é a Bíblia que os pais da igreja lá no primeiro século tinham, no segundo século, no terceiro século. Como é que vocês podem afirmar isso? Durante a aula, vocês têm que começar a analisar já isso, tá bom? Aqui é assim, é uma escola, vou tentar ser o mais sucinto possível para que vocês entendam. Não vou usar palavra técnica, a não ser que seja necessário, mas aí eu vou explicar para vocês o que é aquela palavra, o significado dela. Não ficar uma coisa muito chata. Mas quando a gente vai falar da Bíblia, a gente tem que começar a guardar isso aqui no coração. Todos os manuscritos. Ela contém erro, irmão? A Bíblia contém erros? Não. Não. Ela então, ela é absoluta em si mesma? Inerrante. Ela é inerrante? Isso aí. Quando você vai ler alguma coisa que difere de um número para o outro, como é que você responde? Por exemplo, num texto pode estar lá em Reis dizendo assim, e Davi saiu com 10.000 soldados. E de repente, crônica pode estar, e Davi saiu com 1.000 soldados. Como é que a gente resolve essa equação? Então, durante as aulas sobre a Bíblia, eu quero que vocês leiam com muita atenção alguns textos, procurem, sejam curiosos. Não é só sala de aula, irmão. A partir de agora, porque teólogo não é profissional. Teólogo, dentro da Assembleia de Deus, dentro de uma igreja evangélica, é o defensor da fé, primeiramente. Ele não é um profissional. Tá? A intenção nossa aqui é de crescer na graça, mas também no conhecimento. Então, teologia é isso, irmão. Teologia não transforma você no supercrente. E nem te dá poder sobrenatural. A teologia, ela vai te mostrar um norte. Ela vai te indicar alguma coisa. Mas o estudo aprofundado tem que partir de você. Dentro desse estudo aprofundado, a gente sempre pede o seguinte: irmão, eu vou ler tal coisa. Vamos cuidar. Por isso sempre conselho. Porque nem todo mundo que se pinta de ovelha é ovelha. É louco. Então vamos lá. Os manuscritos. Por que eu perguntei tudo isso? Se a gente for para a página 4 aqui, você vai ver assim, ó. A veracidade da Bíblia. Tá? A veracidade da Bíblia. Ela é verdadeira? Ela é verossímil? Ela contém a verdade? Aí está assim, ó. Como manusear a Bíblia.
dar uma síntese sobre o seu caráter histórico, dar uma visão panorâmica da história da Bíblia. Tudo isso é o que nós vamos fazer. Vamos falar da Bíblia. Como a Bíblia chegou até nós. Como é que ela... Você sabe que essa Bíblia que você tem aí, ela condiz com aquilo que estava lá atrás. Como é que eu sei que o Antigo Testamento que eu tenho é o mesmo que o judeu usa? Porque a Bíblia Católica usa sempre livros diferentes. A mais do Antigo Testamento. E aí? Então, durante percorrer aqui, você vai ver que muitas vezes não vai tocar nesse ponto, vai só dar no raso. Mas o Ivelino não tem essa dúvida aí. Pode perguntar. Tá bom? Eu não souber, eu já falei. Então, o Vinícius aí está com a gente. Para isso. Tá? Como a Bíblia chegou até nós, aí tem outros temas relevantes. A Bíblia não contém, irmãos, ela é, quando a gente afirma que ela é, esse termo aqui, ó, ela é absoluto. Amém? Quando eu falo contém, aí eu abro um leque. Tá bom? Então ela é, que nem Deus. Eu vou falar algo aqui, quando a gente pegar a teologia, vocês vão entender melhor. Irmão, Deus existe? Sim ou não? Deus é. Deus não existe. Essa cadeira existe. Daqui a 100 anos ela acabou. Isso aqui existe. Daqui a 100 anos, acabou. Então Deus não existe. Deus é. É absolutismo isso. A Bíblia tem quanto tempo? 5.000 anos? Desde que ela começou a ser escrita? Vamos lá, vamos colocar aqui o século XV a.C. E 500 anos, mais 2025. Vamos colocar lá dentro 3.500 anos só em mãos. Tá, por baixo aí, 3.500 anos só nas nossas em mãos. Passado aí. Vamos para onde? Tá? Como que ela foi escrita por Moisés. Ela mudou? Não. É a mesma. Nós vamos ver isso durante as aulas. Então, só por isso, eu posso dizer que ela é absoluta. Por isso que ela é a palavra de Deus. Então, ela não contém, ela é a palavra de Deus. É absoluta, é igual a Deus. Deus, ele sempre dá. Quanto tempo? Qual é a idade de Deus, Vinícius? Não dá para falar. Lembra lá em Hebreus? Eu mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, isso é a conotação de ser. Ele é absoluto mesmo. Vai falar que ele não cabe em lugar nenhum. Não cabe em lugar nenhum. Eu não posso colocar ele dentro de uma contagem. Isso, não dá. Porque aquilo que existe tem fim. Aqui hoje, vai acabar. Então não dá para a gente falar assim, Deus existe. Por quê? Porque eu não consigo contar. Eu não consigo fechar Deus. Eu não consigo trazer um médico aqui que possa esmiuçar eles, estudar ele. A gente vai estudar o caráter de Deus. A pessoa de Deus vai ver o caráter dele. Mas ele não tem como. Porque a nossa mente não pode. Se a nossa mente alcançar, ele não é Deus. Tá bom? E a Bíblia é mais ou menos isso. Nós vamos resolver todos os paradigmas dela aqui? Não tem como. Porque ela é coisa do céu. Como é que nós vamos saber que ela é coisa do céu? Durante as aulas. Tá bom? Então, vamos lá. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Este é um assunto muito vasto e também profundo. Lembre-se sempre disso. Ela é a palavra de Deus? Sim. Ela é vasta e profunda. Como é que eu sei que ela é a palavra de Deus? Como é que eu sei? A Bíblia vem de quem? Você acha que foi qualquer pessoa que chegou lá e falou assim, quer ver? Me presta a Bíblia de vocês aí. Puxa a minha ali no celular. O celular. Presta a Bíblia aqui. Vamos lá. É Gênesis 26? É Gênesis 26. Gênesis 26 mesmo. Gênesis 26, a partir do versículo 1. Quem quiser anotar, anota na apostila, anota no caderno.
Eu quero que depois vocês venham até em casa com calma sobre isso aqui. Bom? Diz assim, ó. Havia fome na terra, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor lhe apareceu, Gênesis 26. E o Senhor, aqui é Deus, tá? Lhe apareceu e disse: não vás ao Egito, mora na terra sobre a qual te direi. Vive como estrangeiro nesta terra, e eu estarei contigo e te abençoarei, porque te darei esta terra aos teus descendentes, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Eu te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, darei todas as terras à tua descendência, e todos os povos da terra serão benditos por tua descendência. Porque Abraão obedeceu a minha voz, cumpriu a minha aliança, vírgula, minha lei e minhas instruções. Mas quando foi dada a lei? Para quem foi dada a lei, irmão? Moisés. A lei foi dada para quem? Moisés. Mas Abraão, que lei que é essa que Deus está falando? Um judeu. É judeu? Não vai ser criado aqui na terra. Moisés. A Torá já vinha com Deus. Por isso, vocês vão aprender quando a gente vai a pessoa de Jesus. Por isso que lá em Hebreus diz que Jesus, ele é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Tá bom? Vocês estão comigo? Depois eu vou falar aí. Então, lembrando sempre, como é que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela vai falar sobre pessoas que serviram a Deus e cumpriram a sua lei antes da lei ser escrita. Antes da lei ser passada ali nas pedras, no papel, no papiro, onde quer que fosse. Então, guardem bem esse versículo. Fora esse, tem alguns outros. Vai dizer a mesma coisa. Fulano de tal, lá antes de Moisés, guarda as minhas leis, os meus. Ou seja, para nós, tá? A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é absoluta. Amém, irmãos? Então vamos lá. Aí eu já vou para essa segunda parte aqui. Por que afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu quero que vocês leiam a apostila em casa, tá, gente? Estou falando assim, porque o nosso tempo aqui, como a escola bíblica, é curto, não dá. Por exemplo, se eu fosse dar uma aula aqui sobre manuscritos aqui, irmão, eu tinha que pegar um mês inteiro só para falar sobre manuscritos. Para vocês entenderem alguma coisa sobre até alguns possíveis achados erros que o pessoal fala que é a Bíblia. Tá? Mas vamos aqui. Voltando para cá. Por que afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Justamente por causa dessas situações que acontecem muito. Antes dela ser escrita por Moisés, Deus vai falar que homens tinham a lei, seguiram a lei dele. Mas como seguiram? A lei foi dada para Moisés. Lá na frente. Porque essa palavra, ela saiu diretamente do coração de Deus. Então, se Deus é eterno, ela é. Tá bom? Aí, depois dessa parte, aí eu quero me ater isso aqui. Ó. A Bíblia, como palavra de Deus, aí sim, falada. A Bíblia é a revelação verbal de Deus aos homens. Muitos anos antes de haver escrita, Deus já falava verbalmente com o homem. No tempo de Adão, de Abel, de Enoque, de Noé. Não havia a revelação escrita. Tudo que havia naquele tempo era o grande livro de Deus, a natureza. Certo erudito disse que os astros e a natureza são os missionários mudos de Deus. Por causa desse missionário, o homem tornou-se inexcusável diante de Deus. Ou seja, eu acabei de falar para vocês agora. Deus tem essa lei com ele na eternidade. Amém? Então gravem bem isso. Então, vamos trazer, depois a gente traz mais versículos aí, para vocês entenderem bem. Quando a gente for falar sobre Jesus, que a gente está nessa ordem sacerdotal de Melquisedeque, aí você vai fazer assim, ó. Amém? Que você vai abrir de tal maneira. Qual é essa ordem?
de Melquisedeque. Tá? Por que o livro de Hebreus fala aqui sobre a pessoa de Jesus? Vocês vão entender mais ainda como é maravilhoso como Deus trabalha. Acontecem coisas antes de um período, que foi naquele período regularizado, mas por que existe isso antes? Quem deu essa ordem? Com quem que vinha? A Bíblia. Só que a Bíblia é como? A oral. Aqui Deus vinha e conversava. Porque já estava no corpo do coração de Deus. Quando lemos Hebreus 1 e 1, que já acompanha a Bíblia, havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, refere-se à revelação verbal de Deus, dada antigamente aos homens, muitas vezes e de muitas maneiras. Ela era transmitida oralmente de pais para filhos com muitos anos, até que Deus tomou as devidas providências. Lembra? Adão e Eva saem do paraíso. Caim e Abel vai sacrificar. Quem ensinou Caim e Abel a sacrificar? Alguém ensinou. Sim ou não? Provavelmente Adão. A gente calcula isso. Mas e Adão? Será que foi dele ter visto aquele primeiro animalzinho morto para cumprir a nudez dele? A didática de Deus não tem falha. E eu gosto muito disso. Ele vai trabalhando assim com a gente. De uma maneira que a gente, hoje, pode ser que a gente não enxergue. Lá para frente vai falar, rapaz, parece que eu nasci preparado para isso. A pancada vem, ministro. E a pessoa fala assim, nossa, você não se abalou? Aí você fala assim, Deus seu coração, é Deus que preparou lá atrás. A gente não se abala. A Bíblia como palavra de Deus escrita. E aí nós vamos entrar já agora, a parte escrita. A gente vai entrar dentro daquilo que a gente conhece como Bíblia. Tá bom? Nós temos irmãos aí hoje. Irmãos, o que significa a Bíblia? Conjunto de livros. Conjunto de livros. Vai estar aí, está na apostila. Eu peço para você ler. Vou fazer uma leitura para nós. Lancharmos aqui. Vamos lá. Tem ainda mais aí nessa Felipe, ó. É pentecostal. Pentecostal é assim. Pentecostal é glória. Pentecostal é glória. Bíblia. É bom. Eu sou. Não me fala, não. Eu sou pentecostal. Para ver se a gente está. Não. Então, Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia é também a revelação de Deus escrita aos homens, com o objetivo de revelar aos mesmos, a sua vontade. Eu quero que vocês grifem isso aí. Passa a caneta aqui embaixo e grifa isso. Porque a gente esquece muito disso. A gente vem aqui, às vezes, ó, eu sou pentecostal até o dano. Irmão, Deus me revelou. Mas a Bíblia está expressando a total vontade de Deus. Irmão. Revelação é Bíblia. Até quando o senhor vai ler, varão, você vê algo que você não via no texto. Isso é iluminação. Deus te iluminou. Aonde que eu sei disso? Que é lá em Salmo já nos ensina. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Revelação é a palavra. É a Bíblia total e fechada. Amém? Há alguma pergunta? Por enquanto está fácil. Vou deixar. Não vou forçar o carro não, tá, gente? Devagarzinho, passinho. Por outro. Tá bom? Aí, eu quero que vocês vejam aqui essa parte que está grifada aqui, ó. Por quê? Porque aqui em cima está dizendo assim que as pessoas, quando vêm falar com a gente, elas costumam dizer assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Não comentou de arroz e feijão. Pois, vocês já ouviram isso? E vocês, candidatos ao breio, vocês vão ouvir isso muitas vezes na sua vida. Eu ouvi tantas vezes, eu peguei até a conta. A Bíblia foi escrita por homens, irmãos.
Sim ou não? Sim. Lógico. Deus vai se comunicar comigo, como é que ele vai se comunicar comigo se ele pedir para o cachorrinho ali? Aí o cachorro vai escrever au, 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 au. Eu não vou entender nada. Então ele tem que usar o quê? Homens. Ele vai usar homens. Uma coisa que eu já vou adiantar para vocês, tá? Quando fala-se que a Bíblia é de inspiração divina, a palavra revelada de Deus, não é que Deus também sentou lá e falou assim, Moisés, senta aqui. Olha, na outra linha, parágrafo, travessão, 2 dedos. Não, não ditou. Inspirou. Inspirou. Ele ia lá e inspirava. Aí Moisés escrevia como? Do jeito dele. Da maneira que ele conhecia os idiomas, as expressões do idioma e a cultura. Ele conhecia. Amém? Se atrelem a isso. A partir de hoje, se atrelem a isso. Quando vocês forem ler a Bíblia agora, se coloquem no lugar de quem está escrevendo. Para vocês entenderem a Bíblia sempre com maior clareza. Cultura da época, a linguagem que ele usava, a maneira que ele aprendeu, como é que ele viveu. Porque a Bíblia, irmãos, são pelo menos 40 escritores diferentes. Sendo esses de reis até cabra que cuida de boi, de vaca, de bezerro, eu faço. Tá? Entendam bem isso. Ou seja, você vai ter uma escrita de uma época bem polida, fina, translúcida. Como você vai pegar uma escrita, você vai ver palavras assim. Por quê? Porque era a gíria da época lá. Ele sabia falar lá onde ele morava lá. Bom? Então vamos aqui, ó. Não podia ser diferente. Deus jamais iria usar um anjo para escrever aos homens, porque os anjos não sabem se expressar aos homens. Veja, aos quais foi revelado que não para si mesmo, aqui embaixo, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos bem desejam atentar. Segunda de Pedro 1:21. Ou seja, os anjos queriam estar aqui para pregar o Evangelho. Mas eu não vai conseguir se expressar. Até pelo fato também que um anjo, eu vou te falar, se aparecer aqui a gente corre. Imagina, 6 asas, não sei quantos pés, quantas mãos, quanto negócio. Eu vou correr. Tá? Então Deus jamais usaria um animal para escrever aos homens, pois esse que vive no reino bem mais superior que os homens. Deus usou os homens, mas homens santos, separados. Amém? Ufa! Está indo bem, Deus muito rápido. Vocês estão conseguindo entender? Vamos lá. Na Bíblia temos o livro e a mensagem. Outra coisa que eu quero que vocês grifem aí. Temos o livro. Qual livro? O livro de Gênesis. E a mensagem. O que ele quer nos dizer? E aí, depois, quando a gente for mais para frente, a gente vai dentro desse pensamento. Tem o livro de Gênesis, ele tem uma mensagem. Aí eu tenho um texto do livro de Gênesis, dentro desse texto também tem uma mensagem. É assim que pregadores, eles fazem, para chegar na mensagem que ele vai entregar no culto, quando a gente está lá cultuando a Deus, louvando a Ele. O pregador da noite, ele estudou a Bíblia. Então o que ele fez? Ele estudou. Muitas vezes ele estuda o livro. O que isso quer dizer? Para chegar naquele texto que ele está lendo, e daquele texto ele tirar o contexto para a mensagem que ele vai fazer para a igreja. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Para quem se dedica a ela. Quem se dedica a Deus, se dedica a ela com seriedade. Lembrando a priori que a Bíblia ela é a palavra. Bom? No livro temos o aspecto teológico ou espiritual. Temos a participação do elemento humano, os escritores, e os materiais usados na escrita, ou seja, tábuas, papiros, pergaminhos e ouro. Na mensagem,
A palavra é divina, é dada por Deus. Foi Deus que falou, foi Deus que ordenou, de Deus se originou. Essas são três coisas que a gente tem que deixar bem gravadinho no nosso coração. Tá? Foi Deus quem falou, foi Deus quem ordenou, de Deus se originou. Tá? A veracidade da palavra de Deus. A Bíblia é um livro diferente de todos os demais. Diferencia a Bíblia dos demais livros. Diferencia a Bíblia dos demais livros a sua inspiração divina. Veja Timóteo, 2 Timóteo 3,16. A Bíblia é Alguém conhece o versículo? Alguém conhece? Não. Não conhece? Então abra a Bíblia aí. Alguém abra ela. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada. Esse é um versículo que eu quero que vocês guardem no coração também, tá? Pega um dos irmãos aí e lê o versículo para nós. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A sua Bíblia não é NVI? Em James. James? Pô. Só vou aconselhar para vocês, não usem NVI. Tá? Um conselho que eu dou para vocês. Eu tenho, pastor. Tá? Faça seu estudo. Não traga ela para o culto, não use ela para pregar e não fale ela. Aí vem. Perdão, na linguagem de hoje também. Olha, pelo amor de Deus, não faça isso. Não estou falando para você jogar fora, não, pelo amor de Deus. Estou falando para você pegar seu tênis suado, vai falar, o irmão falou para ele jogar fora. Não. Mas entenderam? Vocês deu para entender? Tem Bíblia que ela deturpa demais a linguagem mais próxima do original, do que a Bíblia quer dizer. Para massagear ego. E Deus não massageia ego de ninguém. Deus não é coaching. Deus é Deus. Hoje deixa o povo lá fora. Aqui temos que ser homens e mulheres de Deus. Deus não está aqui. Deus não é ser humano. O ser humano dá o que a gente quer. Ele quer alguma coisa também. Deus não dá o que a gente quer. Deus dá o que a gente precisa. Às vezes aquilo que eu preciso não vai chegar bem bacaninha para mim, não. Não vai chegar evolutivo para mim, não. Tá bom? Enquanto fia, não. Então, a veracidade da palavra de Deus. O que diferencia? Ela é fiel em seu cumprimento. Primeiro, aqui em cima, aqui, 2 Timóteo 3,16. A Bíblia é a palavra infalível de Deus. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, isso, 35 e 33. O único livro com 6.000 anos de história, cujos escritores já morreram, mas o autor está vivo e vive para sempre. Por isso que a Bíblia não muda. Tem um monte de gente aí que diz que é estudante, fala grego, hebraico, faz uns vídeos chulos até, irmãos. Por isso que eu falo, não acredito em tudo, porque o camarada fala, lê, escreve, não acredito em tudo. A pessoa tem uma mágoa no coração, concernente à igreja, ministério, achava que era o bam de todo mundo. Aí a igreja erra com ele também, e aí ele sai, aí para ele quer descobrir, ele quer caçar piolho. Quem quiser correr atrás de pé de novo, cuidado. Acaba achando. Tá? Acaba achando. Ela é fiel em seu cumprimento porque foi inspirada pelo próprio Deus. Logos. Deus é o seu real autor. A Bíblia não apenas contém, como querem alguns, a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Diz certo autor que antigamente, para se falar da autenticidade da Bíblia, usava-se apenas a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E estava resolvido. Um pouco mais tarde foi necessário acrescentar a Bíblia, a palavra inspirada de Deus. Só a palavra de Deus não estava resolvendo mais. Porém, com o decorrer dos anos, a frase foi crescendo até chegar à Bíblia. É a palavra de Deus, verbal e plenamente inspirada. Logo, mais adiante,
foi necessário usar uma bateria de termos teológicos, mais ou menos assim. A Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante nos manuscritos original, verbal e plenariamente. Então, para você ver como existe uma perseguição que vai fazendo com que dentro da cadeia teológica vão se mudando, ou vão se acrescentando termos técnicos, porque as pessoas não se saciam. E isso, irmãos, não é causado por pessoas que estão fora do Evangelho. Tá? Fora do Evangelho. A maior perseguição são de pessoas que são estudadas, teólogos, falam os idiomas da Bíblia, os originais, só que eles deturpam para o lado daquilo que eles acham é deles. Como eu falei, a Bíblia não está aqui para me satisfazer. Não está aqui para inflamar meu ego, para inchar. Lembra? Jesus, põe meu filho, uma à sua direita e uma à sua esquerda. Qual foi o que ele respondeu? Não cabe a mim, cabe a meu pai. Né? Subordinação, vamos dizer assim. Mas não é só por isso. Jesus é Deus, irmão. Jesus é Deus. Ele não respondeu e não falou porque ele não está aqui para massagear ele de ninguém. De ninguém. A Bíblia, lembra da nossa oração? Fala conosco, ó Deus. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu penso. Senão ela não nos molda. Senão ela não nos transforma. Lembra daquele jargão que você já ouviu assim, ó? Deus te ama, assim como tu é. Já ouviu isso aí? Vocês já ouviram muitas vezes isso aí, né? No hino missionário ficou bonito no louvor. Mas isso é a verdade? Se ele te amasse, ele disse, ele não ia pedir para você nascer de novo. E aí que ele mudou. Ele ia falar assim, não, veio, eu te amo com você. Fica onde você está que tá bom. O sacrifício de Jesus se torna inválido. Em muitos lugares está assim, né? Sim. Como um hino missionário, para quem está lá fora esperando uma mensagem de esperança, beleza, a igreja não serve. A igreja não serve. Deus te ama, e isso daí, irmãos, não dá para você, não dá para mensurar o tamanho do amor dele. Mas ele continua dizendo, mas você tem que passar fome. Nós nos moldamos ao céu, não o céu tem que se moldar. A estrutura da Bíblia. Lembra o que eu falei? Está aqui no cantinho aqui, ó. Vamos gravar. Do vocabulário grego, livros, temos o original bíblico, quer dizer livros, de onde se origina o nome de nossa Bíblia. Um sinônimo de a Bíblia é as Escrituras, do grego gramata ou aigrafai. Exemplos. Perguntou Jesus, nunca leste nas Escrituras? Mateus 21, 42. Nunca leste esta Escritura? A pedra, Marcos 12, 10. Toda Escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo 3. Os manuscritos. A Bíblia foi escrita em rolos chamados de manuscritos. Essa palavra é indicada em abreviatura por MS, todas as vezes que vocês forem ler agora. Uma Bíblia de estudo. Você vê isso aqui, ó. Significa manuscritos. Algumas Bíblias de estudo já tem, tá? Você vai ler ela, está lá no manuscrito. Tem algumas já está atrás, já assim, ó. Do Códice, Naíte, do Códice, Jerusalém, do Códice, Vaticano. Tem algumas que já traz isso daí. Dentro daquele texto específico. Tá? Então lembre-se, MS significa o quê? Manuscrito. Quando você pegar uma Bíblia, você vê lá no rodapézinho lá de por lá, MS 958. 1100 e pouco. Eu vou explicar melhor para vocês o que é isso, tá? Mas vamos lá, manuscrito. O papiro. O que é papiro, irmão? Deixa eu olhar aí. Papiro. Papiro era feito do quê? Pode ler. Uma planta aquática.
Eu falar de uma planta aquática. Parecido, mais ou menos, com aquelas taboas. Já viu aquelas taboas? É mais ou menos assim. Tirava-se aquela folha, secava-se ela, batia, secava de novo, batia de novo. É um processo. Então, ele vem do Egito. E era um processo trabalhoso para se fazer. Um processo trabalhoso para se fazer. Só a primeira parte que você já vai entender. Ó. Parece papel, você está escrevendo papel. Então, ele é antecessor ao nosso papel. Ele é antecessor, anterior ao papel. Ele é mais antigo. O papiro era forte e durável em clima desértico e seco. Suas folhas eram brancas e, quando novas, iam amarelando. Não parece muito com as folhas nossas de hoje? Ela vai amarelando. Né? Mas, se guardado em lugar seco, não prejudicava em nada a sua legibilidade. Só que é o seguinte, mesmo no papiro, na época lá, vamos supor lá, ficou 100 anos guardado, ainda dava para você ler algo. Só que uma boa parte daquilo, já viu aquela folhinha que a gente pega lá, quando a gente paga no cartão? Pode ver, você coloca na carteira no bolso, daqui 15 dias subiu. Muito rápido. O papiro demorava, mas ele perdia um pouco da escrita. Não é que ele está falando aqui, quando ele fala isso, é um período de tempo, de 100 anos. Ele não perdia tudo. Ele perdia alguma coisa. É uma coisa, pô, se você escrever até tecnicamente, às vezes escreve. Pode deixar o papel guardado no tempo, fica marcando a placa que está escrito. Imagina hoje, caneta, papiro, como é que é escrito? Usamos tinta, que também era feito manualmente. Tá? Vamos lá. Pergaminho. O que é um pergaminho? Pode ler. Era feito de pelo de animais. É o couro do animal. Linda. Isso. Não tem uma igreja das 7 igrejas da Ásia? Você lembra o nome? Diga ao anjo a igreja de Pérgamo. Vai. Começaram a ligar agora? Pérgamo. Pérgamo. O pergaminho vem daquela região. Um rei, ele queria fazer várias cópias de vários livros, e o papiro era algo caro. Ele decidiu fazer de couro de animal. Ficou mais caro ainda. Do que para você conseguir um tamanho. Se vocês vissem os originais, quando for passar o vídeo lá embaixo, vou fazer alguma coisa em vídeo também, tá? Me lembram disso no grupo. Aí eu vou ver se eu trago o que eu tenho lá sobre os rolos aqui, os rolos antigos. Meu, o livro de Isaías é um rolo que foi achado mais completo. Ele tem 12 metros de comprimento. Olha fora, assim. De pergaminho. Porque você não podia gastar, porque era muito caro. Você tinha que pegar aquilo tudo e juntar. Aí eles faziam tudo num só. Está escrevendo. Aí enrolava tudo aquilo, aí você imagina. Por isso que era difícil. Por isso que era difícil a obra missionária no início. Você vai pegar um rolo daquele, pesado, vai jogar nas costas, tá andando. Mas era o que eles tinham de mais tecnológico na época, para poder levar o pergaminho. Ele é superior ao papiro. Algo que demoraria mais tempo ainda para você perder. Para aquilo desgastar, para sumir. Entendeu? Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Então, aqui, ó. Ele era feito de pele de animais, curtida, polida, preparada para a escrita. É um material bem mais superior que o papiro, porém de uso mais recente. Os manuscritos bíblicos possuíam duas fontes de caligrafia. Qual que é? O que está escrito aí? O que é uncial? E o que é cursiva? Era escrito em letras minúsculas. Você acha? Alguém mais arrisca? Irmão, não precisa ter medo não, tá, irmão? Aquilo tem ponto negativo,
Não tem isso aí não, tá? O que vocês acham? Ó, vamos lá. O uncial, no hebraico, chama a letra quadrática. Yud, Vav, quadrado. Não está meio quadrado, quadrado? Aí, se você vai falar da letra cursiva, lembra da letra nossa de mão? Vou escrever aqui, ó. Tem letras minúsculas e separadas de palavras. Lembra da nossa letra de mão? É isso aqui. Essa seria a cursiva, essa seria a uncial. Pegamos cursiva, uncial, porque a uncial é da quadrática. A cursiva ela vai direto, vai juntando uma com a outra. O hebraico também tem, tá? O hebraico. Vocês conhecem alguma coisa do hebraico? Já viram alguma coisa? Vocês têm curiosidade? Vocês têm curiosidade? Uhum. Vocês têm. Se vocês merecerem, a gente passa algumas coisas. Vocês têm que merecer. O português está difícil, né? Mas o português tem 132 mil verbetes a última vez que eu olhei. No hebraico tem 8 mil. O bíblico tem 2 mil. O grego é um pouco mais, mas também ele é fácil de você aprender. É que assim, a gente vai comparar com o nosso português. O português, a última vez que eu vi, ele é 132 mil verbetes. E do hebraico, o bíblico, de 8 cai para 6, de 6 tem 2 mil verbetes são usados repetidamente na Bíblia. Aí vai na cabeça da pessoa. O difícil lá é a conjugação verbal, o tempo verbal, para você entender. Mas isso daí não quer dizer que você não consiga ler, não é diferente. Também os sinaizinhos, né? Você vai precisar com um sinalzinho embaixo. Não, o sinalzinho é fácil. Eu achei o sinalzinho mais difícil. Então, mas por quê? Porque a metodologia de ensino das pessoas de escola é igual a escola de inglês. Sabe, tem pessoas que fazem inglês durante 10 anos. Está lá. Por quê? É a metodologia de ensino. Eles não querem perder o aluno. Então, ele vai segurar. Agora você vai fazer. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo rápido aqui, porque você fez isso aqui. Esse aqui é a letra B. Bem, se eu colocar aqui embaixo, é o A. Então, quando a gente for brincar um dia aqui, eu vou ensinar. Primeiro, eu vou passar para vocês as vogais. Primeiro, tem uma vogal aqui que é O, é igualzinho esse A. Mas por que ele é O? É igual a. Entendeu? Então a pessoa não passa isso primeiro. Então, primeiro você passa isso. Depois eu vou passar o alfabeto hebraico. Não fala alfabeto, fala Aleph Bey. O que é Aleph Bey? As 22 consoantes. Se você partir desse princípio, já construindo palavras, em 3 meses você está lendo hebraico. Não mais do que 3 meses você está lendo. Mesmo sem a vogais depois. Você vai olhar a palavra, você vai saber o que você está falando. Não torna você um exegeta. Tá? Mas se você lê, você lê tranquilamente. 3, 4 meses, mano, você está. Eu tive aula com a mulher que prepara aqueles atores da Record. Você imagina. Ela pega um ator que nunca viu nem a Bíblia. Lembra que eles faziam cantar em hebraico? E canta em hebraico mesmo. Ela lá que eles falam hebraico fluente. Eu sei que ela dava aula para eles. Em 3 meses ela tinha que preparar o elenco da novela todinha. Para aquilo tudo. Aí ela caiu na escola lá e eu pensei, eu dei risada na bolsa aí. Aí depois eu vi que é verdade. Aí lá nós aprendemos alguma coisa. Tá? Não sou mestre, não coloco isso aí não. Tá? Eu nem quero que as pessoas pensem nisso. A gente é curioso só. Igual vocês assim. Traduções da Bíblia. Tá vendo aqui, ó, quando ele falou sobre a letra maiúscula, está marcada aqui, por quê? Porque é a letra quadrática. Eu chamo de quadrático, tá? O grego também é assim. Quando fala-se de cursivo, é aquela que eu te falei, que é a nossa letra de mão. Vai pegando uma com a outra e vai embora. Bom. Tradução da Bíblia. A revelação de Deus é para todos os povos, e não somente para os judeus.
Portanto, houve necessidade de se traduzir a Bíblia em outros idiomas. Além do hebraico, como que está escrito aí? Aramaico, grifem isso. Você tem que gravar isso aí também. Porque nessas 3 línguas foram escritos a Bíblia toda. Aonde está o hebraico e o aramaico? Outra coisa que vocês vão aprender em sala de aula. Tá? Lá fora, fala no Testamento. Aqui, fala Primeiro Testamento. Se vocês saírem daqui como estudantes, estou estudando agora, tá, gente? De repente você pega uma pessoa lá, você vai sentar lá do lado do Wellington Júnior lá. Você fala o Velho Testamento, ele vai olhar para você assim, já vai discriminar você. Aí você vai falar assim, não, amor, tá errado, não, tá certo. Entendeu? Porque lá ele exige um nível maior de obreiro. Então é assim, ó, Primeiro Testamento seria o Antigo. Por isso que já tirou da academia isso. A academia, você faz pela faculdade, o professor chega da estrelinha na sala. Para com isso! É uma das coisas que eles pegavam no pé da gente, era isso. Todos os professores. Eu tive professor padre católico lá. E você falava Velho Testamento, ele puxava esse cabelo que tinha aqui atrás. Fala. Primeiro Testamento. Às vezes você pode citar Antigo, tá? No meio deles, o Antigo Testamento. Até aceita. Mas velho não fala isso. Então é assim, ó, vamos treinar. Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Vai memorizando isso, tá? Porque se você fala como velho, parece que você mesmo está menosprezando aquela parte da Bíblia. Entendeu? Porque eles entendem lá entre eles. Entre os obreiros de formação, entre a academia. Vocês vão frequentar. Tem como. E vocês vão estar lá no meio. Alguém vai assistir vocês. Então, não escorreguem dessa maneira. Entendeu? Entre a gente aqui, você pode até falar, mas na sala de aula, eu peço para vocês falarem, vocês já treinarem isso. Vai dar na memória e no coração. Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Tá? Beleza? Estamos acertados? Vocês não vão ficar com raiva de mim? Então, vamos treinando. Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Bom? A Septua, como é que está escrito aí? Septuaginta. Mas você pode ler Septuaginta, porque é uma palavra grega. No grego, não tem girafa. É G, 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 Go e Gu. Não tem. Não tem girafa, não tem isso aí. Tá? Não tem o som do J. Ela não tem. Então, aqui entre a gente, lá fora, Septuaginta. Aqui entre a gente, treine isso. Septuaginta. O que é a Septuaginta? Que versão é essa? Que quer dizer Deriva do latim. Alexandre o Grande, ele vai e invade Israel. Ele toma. Os gregos dominaram todas aquelas regiões. Aí Alexandre o Grande morre. E um dos generais de Alexandre, porque o Alexandre não tinha filho, então foi dividido para 4 generais do exército dele, toda aquela região. Um deles chamava Ptolomeu. É um título, né? Aí Ptolomeu, ele tinha uma biblioteca vasta em Alexandria. Ele só não tinha um livro, que era a Bíblia hebraica. O que é a Bíblia hebraica, irmão? É o Primeiro Testamento. É o Primeiro Testamento. Ela se chama Tanakh. Ele pode ler assim, ó. Tanakh. Tanakh. O pessoal gosta de colocar sem H. A Torá é os 5 primeiros livros, né? A Torá, os primeiros 5 livros, que é a raiz de onde você vai entender toda a Bíblia. Por isso que ele é tão especial para os judeus. Pode explorar? Torá, eu vou ler 5 livros. Torá. Tanakh. Torá. Nevi'im e Ketuvim. Tanakh.
Essa é a Bíblia hebraica. Que o nosso é o primeiro Testamento, os primeiros 39 livros. A Septuaginta era uma versão desses 39 livros. Lembra? Aí Ptolomeu foi lá, pegou esse livro e não entendia nada de hebraico. Não entendia nada de hebraico. Aí o que ele fez? Ele pegou de cada tribo de Israel, foi juntando alguns escribas. E aí, rege a lenda, que ele juntou 72 escribas, por isso que ela é Septuaginta. 72 escribas, e colocou eles para fazer uma tradução do hebraico para o grego. Lembra? Os gregos haviam invadido tudo, então a língua franca da época não era o inglês, era o grego. Era o grego. Ou até o grego koiné, que é um grego koiné. O que é grego koiné? É um comum, é um grego que inventaram para diluir aquela língua em todos os lugares em que os gregos haviam tomado. Então ele falou assim, eu preciso desse livro traduzido, eu quero entender ele. Aí vem esses 72 homens, que em 72 dias conseguem fazer a versão da Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia hebraica no Monte. Ah, isso foi, lembra? Quem que é mesmo? Que era o rei lá, o camarada? O teu nome? Ptolomeu. E aí, o que acontece? Aí é onde vai entrar alguns livros que haviam sido escritos na época do período intertestamentário. Que período é esse, irmãos? A sua Bíblia acho que é um pouco mais antiga, né? Vê se lá no livro de Malaquias tem aquela folha em branco da sua ofício. Vê aí, irmãos. Lá, quando acaba o Antigo Testamento aí. Eu tinha uma Bíblia que tinha 4 folhas. É o que 500 anos, né? A 4 folhas simboliza 400 anos. E Deus fica. Isso você pegar até nas histórias judaicas, eles vão falar isso. Que Deus, a voz de Deus não se foi mais ouvida. Ele não usou mais ninguém para falar. No período de 400 anos. É essa folha em branco que vocês têm aí. É chamado período intertestamentário. É o período em que eles falam que Deus não falou. Não que Deus não agiu. Deus apenas não falou. E aí vai surgir o livro de Tobias, o livro de 1 e 2 Macabeus, a sabedoria, que falaram que é de Salomão, e hoje já se prova que não é de Salomão. Eclesiásticos, e tem um outro, Judite, se não me engano, uma coisa assim. Tá? Então, são 7 livros. Na Septuaginta, como ela foi depois do período babilônico, eles até colocaram isso daí. Tá? Então, na versão da Septuaginta, você vai encontrar esses livros. Tanto que a Igreja Católica está batendo dizendo que está sendo a Bíblia errada, porque a versão deles é Septuaginta. Mas, lá na frente, eu vou explicar para vocês o porquê esses apócrifos não entram na nossa Bíblia. A nossa Bíblia que nós temos aqui, essa que você tem aí, 39 livros do Antigo Testamento, é igualzinho a Tanakh. O que muda são as disposições, sabe? O nosso tem profeta menor, lá não chama profeta menor. Aí fala dos livros profetas. Lembra, ó? Aqui é da Torá. Como é que fala profeta em hebraico? Você lembra? Navi. Escrito. Ketuv. Só que Torá, Navim, aí o IUM vai dar plural, profeta, Ketuvim. Isso é, o IUM vai ser plural no hebraico, tá? E vai significar o quê? Escrito. Não é mais o escrito, é escrito. Tá? Então, está aqui para vocês. Torá, Nevim, Ketuvim. Se ele no final, é plural no hebraico. Ot, quando vocês forem ler alguma coisa, tiver escrito ot na literação própria, e o final in, lembra? Elohim, Elohim,
São plurais. Hebraico, tá? Vocês estão comigo? Então nós vamos caminhando aqui agora. Já falamos sobre a Septuaginta, que é a versão chamada dos 70. Tá? Agora outra versão, Pentateuco Samaritano. Pentateuco, lembra do quê? Dos 5 livros de Moisés. Samaritano. Então, foi escrito aonde? Samaria. Lembra quando Israel foi dividido? Reino do Sul, Reino do Norte? Reino do Norte ficou com a capital Samaria. Então lá eles fizeram tudo, eles copiaram tudo, fizeram até um templo igual ao templo de Jerusalém. Então eles tinham que ter também a Torá deles, né? O Pentateuco, versículo isso. Aí tem o Pentateuco Samaritano. Aí vem uma outra versão, que é bem antiga, da Igreja Católica já, a Vulgata Latina. Que é vulgar, né? Aí você acha que vulgar é coisa feia? Não, a palavra vulgar quer dizer para todos. Para alcançar a todos, ou seja, pobre, não precisa ser muita coisa, tá bom? Os Targums. O que são Targums? Aí eu vou ter que ler com vocês aqui, para vocês entenderem bem. Leia o significado. São traduções de porções do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Trata-se de explicações feitas em aramaico para os judeus que retornavam do cativeiro e haviam esquecido o hebraico. Havia os Targums do Pentateuco, dos livros proféticos e dos agiógrafos. Não se deve confundir com o Talmud, que eram traduções e explicações reduzidas à escrita no século. Talmud é uma coisa, os Targums é outra coisa. Por que aqui na apostila fala sobre o Talmud? Muitas coisas, quando você vai ler, quando você passar a ler, eu quero que vocês construam o hábito de ler. Não só a Bíblia, mas livros pontos. É assim, você vai ver muito essa palavra no Talmud, nos Midrash. Você vai ver muito isso daí. Rabino tal. Só que o Talmud é porção dos rabinos, pensamento deles, que eles vão colocar lá sobre o estudo da palavra. Midrash também. Então, ele deixa bem claro que Talmud é uma coisa, Talmud é outra. Talmud, então, é a porção aramaica da Bíblia. Eles estavam traduzindo para o aramaico. Por quê? Porque quando eles voltam da Babilônia, praticamente o hebraico, que já foi considerado praticamente uma língua morta. Já não falam mais o hebraico. O hebraico ele é usado mais em Jerusalém e no templo para as festas e os cultos religiosos. Tá? Em todas as outras regiões, conhecia-se o hebraico? Algumas pessoas conheciam sim, mas não como era antes. Tá? Por isso que houve todo o século 7, 8 depois de Cristo, houve-se os judeus eles começaram a popularizar novamente, trazer à tona essa língua chamada língua hebraica. Para eles é considerada a língua do céu também. Aí é onde aparecem esses sinais que você falou, que é chamado de sinais maçoréticos. São as vogais, porque no hebraico não existe vogal. Essas vogais são colocadas para que o mundo ocidental consiga adentrar no Aleph Bet hebraico. Aí vem a versão do rei Tiago, King James, também, tá? De 1611, que é uma versão feita pelo rei Tiago, não por ele, pelas mãos dele. Então, ele paga para algumas pessoas, conhecedores das línguas originais, está marcando aí 54 teólogos que ele escolheu, 47 fizeram parte desse processo, para fazer uma nova versão. A Inglaterra já tinha a versão do Wycliffe, publicada em 1338. Ao estudante de teologia, aí está a recomendação do pastor Valmer Barcelos, tá?
Recomendo cautela, pois constam algumas parábolas que devem ser cuidadosamente estudadas antes de serem bem. Por que isso? Porque lá na frente, história da igreja, bom? Aí a versão alemã. Quem que é o camarada que preparou a versão alemã? Aí logo no começo. Quem é Martinho Lutero, gente? Quem é Martinho Lutero? Autor das teses. O autor das 95 teses que culminou aquilo que nós conhecemos como reforma protestante. Mas a reforma já vinha gritando desde o nascer da igreja, tá? Desde o nascer da igreja. Ela nunca parou. Não está só em Martinho Lutero, João Wycliffe, os boêmios e muitos outros, os valdenses que são antes dele. Um movimento que já existia na igreja, mas vai culminar com Martinho Lutero, depois com João Calvino, Emílio de Roterdã. Antes de Martinho Lutero, João Savonarola. Foi queimado? Foi queimado também. Foi queimado também. Teve um que ainda profetizou que 100 anos depois, mas não foi Savonarola. Ah, dizem que era. Não, foi outro. Vocês queimam o papo, mas vai nascer um cisne. Isso. Praticamente, 100 anos depois, o Martinho Lutero que usava as vestes negras, porque ele era uma ordem sacerdotal da Igreja Católica. Então, esse é Martinho Lutero, que prega 95 teses, é desligado. Aí vem a contra-reforma logo depois, mas por quê? Por que vem a contra-reforma? Porque ele havia traduzido a Bíblia em alemão. E aí já tinha a prensa de Gutenberg. Ele usa a prensa de Gutenberg para ser mais rápido em difundir aquela Bíblia, para que os alemães conseguissem ler. Porque a Bíblia era toda em latim, em hebraico ou em grego. E era só eles que ou seja, vocês não pegaram isso, tá? Vocês não pegaram, mas a missa era em latim para desde posta. Então a gente não entendia nada agora. Não sei como vai dar agora, você está me xingando. Latim. Então, vamos lá. A tradução em língua portuguesa. Qual que é a tradução que vocês estão usando aí? Olha na primeira folha da Bíblia de vocês aí. Almeida Rivera. Ela pode a primeira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Alguém já leu a história dessa pessoa? Acho que tem aí no começo, na outra. A dela Não tem a versão tem, mas compartilhada? a dela é uma versão bem diferente, que é a edição brasileira. A linguagem dela é bem poética. Poesia. Na lição de ontem tem alguma coisa que fala, né, da poesia ali? Só por dois sinônimos. Como é que fala? Olha, tem coisa bacana para a gente aprender aí. Então, ó, eu quero que depois vocês pesquisem para conhecimento de vocês. Esse camarada aí, tá? João Ferreira de Almeida. A Bíblia Cristã, a maioria tem irmãos. Bom, vamos lá. Em português, Almeida, revista e corrigida. Almeida, revista e atualizada. João Ferreira de Almeida foi pastor da Igreja Reformada Holandesa e traduziu a Bíblia para o português na cidade da Batávia, na ilha de Java, Jakarta e Indonésia. O Novo Testamento foi publicado em 1681 em Amsterdã, na Holanda. Ele se converteu aos 12 anos. Depois, com 14 anos, ele se interessou em traduzir a Bíblia para o português, transliterável para o português. E aí, com 16 anos, ele começou uma obra praticamente com nada em mão. Eu falo que ele é pioneiro. Assim, ele mesmo reconheceu depois, antes de ir para a imprensa holandesa,
Ele conheceu 2.000 erros. Ele próprio, revisando. Mas a igreja holandesa não deu ouvido para ele e ficou mesmo assim. E mesmo assim, essa é ainda uma das melhores versões que nós temos. Mesmo com algumas palavras mal colocadas lá, tá? Mas é o que ele tinha na época. E mesmo assim, ela é uma das mais respeitadas no mundo. Tem melhor? Tem, mas aí é algo que a gente tinha que saber um alemão, ou saber um inglês para poder estar com ela em mãos aí. Tá bom? Já que a gente usa, qual é que é a mais perto do original? Não tem. Na verdade, assim, não tem. Eu aconselho você a João Pedro de Almeida ou a King James. Ou a King James. Eu acho que o King James ainda é melhor do que a King James, né? Ela é, mas tem algumas coisas ali também que dão uma boa escorregada. Mas quer Tem uma- original mesmo é hebraicão. Não, tem uma agora que o Israel lançou. Eu acho que é a NVI revisada por isso, mas agora é o Luiz Saião. Não sei se vocês conhecem o Luiz Saião, tá? O Luiz Saião, ele é pastor da Igreja Batista, ele é hebraísta. Ele já tinha sido várias vezes reitor da Faculdade Batista, antes do chefe, do seu chefe, doutor, do seu chefe. A gente dá o chapéu, como também dos pioneiros. Aí o chefe faleceu e a Faculdade Batista caiu demais, que ela tem perdido. A faculdade conhecida até fora do país. Então, como ela caiu muito, levaram o Saião para ser reitor novamente, diretor da faculdade. E ele é hebraísta, fala, e aí ele está, ele mais, acho que uma equipe de 40 pessoas para fazer essa Bíblia, essa versão que eles lançaram agora. Tá? Acho que não sei se é Almeida século XXI, alguma coisa assim, depois vocês pesquisem lá, a Bíblia do Saião. Ela é muito boa, mas é que nem o Saião falou. Tem coisa que, se ele for transliterar do hebraico, a gente não vai entender, porque não tem palavra. A língua portuguesa, mesmo que você tenha o Bíblia verde, vai expressar. Porque a Bíblia hebraica, praticamente, irmãos, você falou uma coisa, poesia, né? Praticamente a maior parte dos pensamentos que eu faço todo é poesia. É a escrita que eles mais usavam na época. É o sinonímico que eles usam. Eles vão ver muito isso aí, agora vamos explicar um pouco mais sobre isso aí. E isso aqui, ó, a estrutura quiástica, chama. É uma estrutura que, mais para frente, eu vou explicar para vocês. Tá? Se quiserem anotar aí, depois a gente vai. Eu tenho até para ficar bem bacana, eu tenho até o vídeo, os slides lá, para explicar essa estrutura quiástica aqui sobre poesia hebraica, tá bom? Então vamos lá. Então, para vocês entenderem, tá? A gente pega a Bíblia assim, acha que é facinho assim, que nem a gente pensa, não é marmelada, não. O negócio de Deus é tremendo. Deus é tremendo. Então vamos lá. O Antigo Testamento descreve uma nação. O Novo Testamento descreve um homem. A nação foi estabelecida e nutrida por Deus para que desse aquele homem ao mundo. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. Ele mesmo não a declarou, como mostra as referências. Cuidai de conhecer as Escrituras, porque elas testificam de mim. Jesus falou isso. Errais por não conhecer o poder de Deus e nem as Escrituras. Tá bom? Então, vamos conhecer as Escrituras. Cristo, o centro da Bíblia. Vamos lá? Preparação. O Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento é uma preparação para o advento do Messias, sim ou não? Sim. Tem Jesus no Antigo Testamento, irmão? No Primeiro Testamento? Tem Jesus? E quando ele não. Primeiro Testamento?
Jesus Cristo é o centro da Bíblia, sim ou não? Ele mesmo falou assim, ó, no processo de tudo, porque as tais testificam de mim, sim ou não? Então vamos lá. Gênesis 3,15, irmãos. Lê aí, irmãos. Eu quero que vocês abram todos a Bíblia agora. Vamos ver, já que vocês perguntaram sobre versão, vamos ver aqui como está aqui. Para vocês entenderem. Gênesis 3,15. Como é que está escrito aí? Inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência, e a tua descendência, esta te ferirá a cabeça. Amém. E tu Amém. Como é que está a sua? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já dá para dar uma segurada, mas mesmo assim não é aqui. Melhor, como é que está a sua, irmã? porém inimizade entre você e a mulher, e a tua descendência e o descendente dela. Opa! Descendência da serpente está no plural, né? É a semente. Mas como é que está depois, quando fala da mulher? O seu, só um. Já achou? Ó, para você ver a versão, como que a gente não consegue compilar todas elas. Se você não tiver mais de uma Bíblia para você estudar profundo, dá para estudar sim, mas você vê que vai perder alguma coisa. Como é que está na da irmã? Amém. Como é que está na sua, irmã? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ó, Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. e a sua, Rony? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Semente também fala de muitas. O versículo em si é esse daí. Porque fala da semente ou dos descendentes da serpente, são os inimigos de Deus. Vamos dizer assim. Até nós, quando chegamos no Evangelho, somos inimigos. E o descendente da mulher, quem é esse descendente que está no singular, que está no plural? Já é Jesus. Porque é ele quem esmaga a cabeça do tempo. Mas se a gente ler nessa versão, no Ferreira Leite, esse foi um dos erros que eu acho. Não voltar atrás. Dá a impressão que todos aqueles que não adoram a Deus contra todos aqueles que um dia vão adorar a Deus. Então da mulher. Mas, para essa leitura, é aqueles versículos ali, da Deus também. E da descendência da serpente e o descendente da mulher. Para inimizade entre Deus. Porque quem venceu foi Jesus. Vocês viram, ó, só aqui nós pegamos aqui para achar um versículo. Um versículo próximo do original agora. Por quê? E o judeu gosta disso. Porque a versão que ele tem é aquela, mas ele não vai aceitar que Jesus, né? Ele é besta. Ele não vai aceitar. Então ele vai falar assim que a João Ferreira de Almeida é top, porque eles são todos. Que é a nação de Israel. É a nação. Vocês entenderam agora como que é? Então Jesus já está aí, ó. Jesus está aqui. No livro de Gênesis. Várias vezes. Várias vezes você não vê Jesus ali no livro de Gênesis. Tá? Uma coisa interessante, irmãos. Uma coisa interessantíssima. Lá em Isaías 6, vocês lembram a visão que Isaías tem? Lembra lá? No ano em que morreu o rei dos Sírios. Quem que Isaías viu? Silêncio total, varão. Então, mas quem que Isaías viu naquela visão poderosa? Jesus. Mas como é que a gente prova?
E aí? Alguém mais acha que foi Jesus? Abra a Bíblia aí no Evangelho de João. A visão já não estava adorando ele. Vê aí. João capítulo 12, acho que versículo 38, acho que por aí em diante. Jesus é o centro da... Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, porque como Isaías diz em outra passagem, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus. Viu a glória de quem? De Jesus. Opa! Mas aquela hora que ele viu o trono de glória, aquela glória toda, não é Deus que está ali, não é o Pai? Mas Jesus está falando que é a glória de quem? Deus. Ele mesmo. Os próprios apóstolos estão testificando o que Jesus pregou para os fariseus naquele momento. Agora, quem é então, irmãos? Jesus. Lembre-se sempre disso. E não só esse texto. Depois Jesus vai citar outros em que ele está lá no Antigo Testamento. Lembra que ele foi usado na lição de ontem, de Jesus como Deus? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus, ele caminha por toda a Bíblia, irmãos. Por toda a Bíblia. Por isso que ele fala, eu e o Pai somos. Jesus é o centro da Bíblia. A manifestação dos evangelhos, a propagação de Atos, explanação, as epístolas, consumação, o Apocalipse. Jesus está em todos. Tá? A divisão da Bíblia. Ó, já dei o extra aí, hein? Já dei 2 extras para vocês já. O Gênesis e Isaías. Mas primeira aula, não sei se você obedece. Vamos lá. A divisão da Bíblia divide-se em 2 partes principais. Antigo, você pode ver, ó, o escritor não vai nunca usar o Velho Testamento. Não usa. Tá? Se ele colocar isso aqui, os caras rasgam, podem até prender. Porque está marcado velho, o antigo e novo. Antigo e novo. O novo Isso. Então, você mostrou uma parte velha aqui, tem uma troca lá de cá. Então, se ele coloca velho, aí é uma impressão de menosprezo para aqui. Mas não tinha não como ele botar no novo. Entendeu? Agora, por isso que agora, se ele fosse reformular isso aí, eu tenho certeza que ele ia colocar o Primeiro Testamento. Tá? É a Tanakh em hebraico, no Novo Testamento em hebraico é Brit Hadashah, ou Berit Hadashah. A divisão da Bíblia divide em 2 partes. Os 66 livros, o do Primeiro Testamento 39, do segundo 27, são 66. Esse livro foi escrito por um período de cerca de 16 séculos, por 40 escritores, os quais pertenceram às mais variadas profissões e atividades. Viveram e escreveram em países, religiões e continentes diferentes. Entretanto, seus escritos formam uma só harmonia perfeita. Isso prova que um só dirigia o registro da revelação divina, ou seja, Deus inspirando esses homens. Mesmo eles estando em séculos diferentes, ou seja, tempos diferentes, regiões diferentes, debaixo de uma cultura totalmente diferente, a gente vê a harmonia em todos eles. Todos os livros. Esse também é uma das coisas pelo qual
a Bíblia ela é diferente de todos os outros livros. Tá, irmão? O Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, foi escrito hoje originalmente em hebraico, com alguns pequenos trechos, como Esdras 4:8, a 6:18, 7:12 a 26. Daniel 2:4, 7:28, Jeremias 10:11. Foram escritos no idioma aramaico. Que idioma que era esse, irmão? Tiago. Fala-se Síria. Que é o idioma da região da Babilônia. Era o idioma que a Babilônia usava. Por isso que eles vão para lá, ficam quanto tempo lá mesmo? Cativeiro dura quanto tempo? Cativeiro babilônico? 70 anos. Eles ficam 70 anos, ou seja, irmãos, outro bônus vocês vão ganhar. Eu tenho que falar sobre isso. Lembra quando fala assim, não passará esta geração? Quanto tempo é na Bíblia uma geração? Quanto tempo Moisés passou no deserto? 40 anos. Uma geração dura em média 40 anos pela Bíblia. Então, você contar os 70 anos de cativeiro, foi mais do que uma geração. Por isso, quando eles voltam, eles estão falando aramaico. Mais do que o hebraico. Já é a segunda geração que sai da Babilônia. E essa segunda geração, os filhos de quem foi preso lá, os netos, estudaram o quê? Aramaico. Pegaram aí? Mais um ponto, tá vendo aí? Não dá problema um pouco. Mas vocês vão ficar mal acostumados. Depois do cativeiro, os judeus passaram a falar aramaico, que era a língua falada por Jesus e seus discípulos. Embora também já se conhecesse o grego koiné, idioma popular dos gregos. Algumas palavras do idioma persa também se encontram no Antigo Testamento, como sátrapa. Esdras 8:36, Daniel 3:2. Lembra do sátrapa? É uma palavra persa. Lembrando, Jesus falava grego, irmãos? Sim ou não? Sim, a gente falar porque era a língua franca. Mas o grego de Jesus é um pouco mais pobre. Tá, irmão? Por quê? Porque Jesus foi criado aonde mesmo? Nazaré. Não, Jesus só ia para Jerusalém nas festas. Lembra disso também, tá? Toda vez que você vê Jesus chegando em Jerusalém, vai dizer, e subiu Jesus com seus discípulos para Jerusalém. Ele não era de lá. A região que Jesus andou e pregou a vida inteira dele foi na região da Galileia, que é o norte, é lá em cima. Pode ver que no livro de Isaías, que é capítulo 9, capítulo acho que 8, 9, 10, vai falar fala sempre sobre o Messias. E vai falar da Galileia dos gentios. Lá no livro de Isaías. O que é Galileia dos gentios? Vou situar vocês de novo. Lembra que eu falei do período de Terbib? Aí virou um furdunço, uma bagunça aquilo ali. Israel. Quem era o sumo sacerdote? Quem tinha que ser sumo sacerdote? Era quem era da família de quem? De Arão. Só que no Novo Testamento, no nosso Novo Testamento, quem é o sumo sacerdote? Então, tem dois. Conhecidos no Novo Testamento. Lembra? Caifás. Anás e Caifás. Que não são descendentes de Arão. Pergunta por quê? Por causa dessa bagunça que se fez. E aí, para vocês entenderem essa bagunça, aí eu aconselho vocês lerem o primeiro e segundo Macabeus. Do livro Apóstolo. Porque ele não foi aceito pelos judeus. Beleza? Comunidade judaica nenhuma tinha eles. Usava eles. A verdade é essa. Mas como livro histórico, ele conta algumas coisas. Os macabeus se levantam com força, porque o Antíoco Epifânio vai lá e mata uma porca no templo, e aí eles se revoltam. O sumo sacerdote é morto, a família de Macabeus, significa martelo, Judas Macabeu, seus pais, seus irmãos se revoltam.
e convida o povo para uma guerra. E eles conseguem expulsar o exército de Antíoco do flanco de lá. Ou seja, é um milagre também. Eu falo, Deus não falou, mas Deus agiu ainda. Só que aí, pega o irmão mais novo, dos Macabeus, o tal do Jota, e levanta ele como rei. Olha só, já não é descendente de Davi. E não contente ainda, levanta ele como sumo sacerdote e o marvado da cena. Então, Jesus, quando ele nasce, está uma bagunça, lembra? Está uma bagunça ali. Os saduceus que cuidavam do templo já era totalmente uma cultura grega. Engraçado, que a época grega nada, né? É, Porque matar o porco não pode, mas levantar o pessoal que não é para levantar pode. pode. Você entendeu? Virou uma bagunça. Virou uma bagunça, literalmente. Por isso que Deus se cala, porque ele já sabia da bagunça que era e que estava. Lembra o livro de Malaquias? O livro de Malaquias vai dar essa introdução do que eu estou falando aqui. Lembra? O sacerdócio não estava nem com as esposas, tinha largado tudo, exercia um falso sacerdócio, até roubavam e incitavam o povo a não levar mais o dízimo. Porque eles estavam usando aquilo a bel prazer. E também tem o fato de o tempo todo ser uma sociedade apenas, né? Sim. Nesses 500 anos tinha 2. E ainda tendo 2, ainda nenhum teve a voz de Deus também. Aí vira essa bagunça toda. Aí Jesus vai nascer, por que ele nasce na Galileia? Porque aquela região ao norte, lembra os fariseus? Os fariseus ainda, mesmo daquele jeito deles, ignorante, de arrogante, eles conseguiram manter ainda alguma coisa da religião. Da Torá do Antigo Testamento. Já conseguiram manter. Mas fora de Jerusalém, estava uma bagunça. Lembra? Jesus vai para a região de Decápolis. O nome nem hebraico, mas é grego. Aí lá na região de Decápolis ele encontra os gadarenos. Que em vez de cuidar de ovelha, pastoreavam o quê? Porco. Por isso aquela bagunça. Então Jesus está trazendo a tona de volta, lembra? Que ele ia pregar, no livro de Isaías vai falar que ele vai pregar aos cativos, aos necessitados, aos pobres, aos que não têm mais esperança nenhuma. Por quê? Porque eles já desconheciam a religião do Antigo Testamento, da religião judaica. E já virou uma bagunça aquilo tudo. Aí Jesus começa a pregar naquela região, trazendo eles ao verdadeiro avivamento. Por isso que ele vai responder para a mulher que meu pai procura verdadeiros adoradores que adoram o Espírito de verdade. Porque em Jerusalém não se adorava. Estava tudo falsificado. O único que tentava preservar alguma coisa era os fariseus, mas aí Jesus fala que a parte deles era tão pesada que eles nem estavam no céu e não queriam deixar o que vinha entrar. E aí Jesus veio justamente nessa época, por causa dessas invasões que teve. A primeira dos gregos, os saduceus gostaram disso, os saduceus eram isso. Estavam aí. Eles cuidavam da manutenção do templo e tudo. Lembra os saduceus que vão falar para Jesus? Eles vão até brincar com Jesus, porque eles estão zombando da religião. Assim, está escrito lá nos antigos que se a mulher casa, o outro, mas se ela casar com outro irmão e o outro irmão não tiver filho, quando chegar no céu. Eles estão zombando, né? Quem vai ser marido dela e tal, vai dar o 5 lá, já que você acredita que no céu tem filho. Aí Jesus falou lá no céu, nesse caso, vai casamento, é confusão. Ele quebra na igreja. Ninguém pega Jesus. Esses são os saduceus. Fora, eles têm várias coisas que eles vão dar Jesus para falar. Mas por quê? Porque eles acreditavam mais agora na filosofia platônica, na cultura helenística grega. Eles só administravam o tempo porque eles ganharam, além deles, ganharam também. Lembra quando Jesus chuta lá as barracas? Eu dou bom para vocês? Sim, sim. Tá ficando bom, hein? Ó, vocês que gostam de pregar, isso aqui dá até mensagem, tá? Vocês se debruçar pelo texto, dá uma mensagem muito linda. Dias atuais. Vocês já ouviram o Vinícius falar assim? Ah, eu vou pôr CD ali na porta da igreja, está vendendo. Lembra que a gente falou? Não tem nada. Sabe o que Jesus aconteceu ali com Jesus? Sabe o que aconteceu? Então anotem quem quiser anotar, porque isso dá mensagem. Lembra que eu te falei que a religião estava uma bagunça? No Antigo Testamento, como é que você fazia nessa época para levar o sacrifício para a casa de outro tempo? Como é que você fazia?
Você cuidava de um cordeiro o ano inteiro. Então esse cordeiro passava a ser o quê? O cachorrinho da família, gente. Quando era todo sacrifício, você imagina as crianças chorando. Mas você ia levar o sacrifício e você ia chorando também. Seus filhos estão chorando por causa do cachorrinho lá, do bezerrinho de estimação, e você também. O seu coração se quebrantava ali. Essa era a finalidade do sacrifício. Sem contar que era o que era branco, sem mácula e sem mancha, então era o melhor. Era o melhor que tinha. Aí Jesus chega no templo e está só observando. Lembra no templo quando fala sobre os cambistas? O que era isso, o cambista? O que você lembra de cambista? O cara que vende o ingresso, lembra do jogo de futebol mais caro? Ele compra todos e sai para vender mais caro. Então as pessoas não se preocupavam mais, Varão, em criar o bezerrinho. Falavam assim, não, vamos juntar, mesmo pobre, tá? Eu vou juntar as moedinhas, gente. Chegando lá, eu compro, porque tem quem vende lá dentro. Está alimentando eles fazerem isso. Aí eles vão matar o quê? Agora. Cabritinho, mano, que não tem mais no prato, não tem perca para a família. Só que o que eles faziam, os cambistas? A malandragem deles. Eles recebiam aqui e falavam assim, esse aqui espera aí que eu já vou levar lá, se ela lembra, ele vai voltar. Só que ele ia lá atrás, a pessoa chegava com a capacete de sangue do outro lado. Tá aqui, ó. Vamos só espargir, tá bom? Tá bom. E eles todos sabiam, estavam todo mundo comunado. Por isso que Jesus fica daquele jeito. Ou seja, mata o porco. Vai saber se ela serve de porco. Porque daqui a pouco aparece aquele mesmo cabritinho sendo vendido para outra, porque as pessoas não se apegavam mais. Ou seja, lembra quando Deus vai falar isso, ainda no Antigo Testamento, fala assim, os sacrifícios chegam, a fumaça, quando sobe, ela chega fedendo as minhas narinas. Por causa disso. É o famoso vou jejuar da meia-noite às 7 da manhã. Quando eu estou dormindo. É bem por aí. E aí isso indigna Jesus. Por isso que ele fala assim, a casa do meu pai será chamada casa de vocês. A casa de oração que ele está querendo dizer ali é o lugar onde você se derrama. O lugar onde você se derrama. Não é um lugar para você comprar. Eu vou comprar seu cachorrinho e vou levar para sacrificar. Não dói em mim. E se você é um cambista, não vai doer em você também. Vocês entenderam aqui? A mensagem é essa. Preguem o que vocês quiserem. Mas já deu outro bônus para vocês entenderem como é que estava aquela região onde Jesus nasce. Ele nasce em Belém, mas aonde ele é criado. Totalmente desviado do povo. Tá bom? Então já vimos aqui que Jesus é o centro. Aí tem o Antigo Testamento, se divide em 4 grupos de livros. Primeiro lei, primeiros 5 livros, o chamado Pentateuco. Lá na série nós falamos sobre o Pentateuco, tá? Então não confunda se eu começar a escorregar no Pentateuco aqui também, tá? Livros históricos. Quais são os livros históricos aí, que são 12? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, Mesmo. 1º e 2º Reis, Samuel 1, 2, e 1º e 2º Reis, Crônicas, Crônicas, 2, Só para vocês tirar uma base. Josué, na Bíblia hebraica, é profeta. Tá? Aí vem poesia. Quais são os livros poéticos? Salmo, Profeta, Eclesiastes, Cantares e Salomão. E Jó, primeiro. Jó também é poético. Profecia. São 17 livros que subdividem em profetas maiores, que são 5, Lamentação, Jeremias, Ezequiel e Daniel. e os profetas menores, que são 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacu, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos, faça um quadradão bem grande aqui nisso aqui, ó. Porque se vocês quiserem treinar, conhecer o Antigo Testamento, é só ficar lá nessa leitura aí. Vocês decoram. Profetas maiores, profetas menores, livros poéticos, livros históricos e Pentateuco. Vocês decoram. Olha esse pedaço aí, tá? Agora o Novo Testamento, ele é mais ou menos parecido, se eu for pegar. São 27 livros classificados em 4 grupos. Biografia. Quais são a biografia?
Os Isso, os evangelhos, porque os evangelhos falam diretamente sobre quem? Sobre Jesus, o Deus encarnado. Então é biografia. 4 evangelhos. Aí, os livros históricos, qual que é? Livro de Atos dos Apóstolos. Gravem isso. E as epístolas, que são as cartas, tanto as cartas de Paulo como as pastorais e as gerais, e a profecia. Qual que é o livro de profecia? Apocalipse. Apocalipse. Você falou sobre o evangelho. Quantos evangelhos são? 1. Quantos evangelhos são? 4. 3 são chamados de sinóticos. Eles têm uma visão, a mesma visão de uma situação, porém por uma maneira diferente. Que é sinótico. Lógico, vai lembrar de visão, de vista. Ou seja, ele viu de um jeito, você viu de um jeito, eu vi de outro. Entendeu? Mas é a mesma situação. Isso. Em muitos casos, fala que é igual. A mesma narrativa. O que muda são as colocações das palavras. Na verdade, eu vi estudando, não sei se Pode falar. com o teu conhecimento, mas diz que Marcos escreveu o primeiro, né? O primeiro evangelho é de Marcos. O primeiro escrito do Novo Testamento é Marcos. E aí Lucas e Mateus se baseou no de Marcos. É assim, ó. É isso mesmo. É assim. Marcos, ele escreve o relato de Pedro. Os que é curto. Lembra o Pedrão? Ele quer já sair na briga, quer resolver. Então, Marcos é o testemunho de Pedro. Lembra? Marcos não é apóstolo, tá, gente? Marcos, ele vai servir na viagem missionária, depois ele pode ficar com medo. Aí Paulo quase arruma um quebra-pau com o mestre Barnabé, porque Barnabé é um dos orientadores de Paulo. Só que Barnabé é primo de Marcos. Aí o Barnabé falou assim: então você fica aí com o seu amiguinho aí, o viaja lá com ele lá. Paulo depois, Paulo e Silas. Lembra que até Paulo e Silas na prisão, fica com Silas e Barnabé fica com Marcos. Aí Marcos se destaca tanto, ele vai lidar com os judeus ali, aí vai ficar bastante com Pedro também, porque ele não dava para ele. E aí ele escreve, por isso que é curto. Pedrão típico. É para resolver, não resolve agora. Depois pegou, é para resolver agora. E é um evangelho cheio de Teologia, né? e de pouco assim de ódio com os romanos. Tanto que na passagem que você citou do Gadareno, tem ali a teoria de que os porcos é uma menção à 10ª legião que tinha como símbolo os porcos. Né? Mas aí a teologia liberal que colocou isso daí, tá? O liberalismo teológico. Eu falo sobre isso. Isso é veneno na panela. Mas serviu para alguma coisa para nós estudarmos, sair do ponto A para o ponto B. O Evangelho de Mateus, que ele vai beber pouca coisa só do Evangelho, pode ver que é muito diferente, até nas colocações, mas Mateus é um camarada mais estudado. Marcos é estudado. Marcos é bastante estudado. Lembra o cenáculo lá, a casa onde se reúne, a ceia? A casa do Marcos. Lá o livro de Atos vai falar, tá? A casa de Marcos, a mãe de Marcos teve espaço para fazer o céu. O livro de Atos vai falar. Espécie. João Marcos. Então ele tem dinheiro. E só que Mateus também é um camarada. Ele era cobrador de impostos. Então ele vai escrever um evangelho um pouco mais bonito. Mas ele bebeu alguma coisa de Marcos. E Lucas, doutor, ele vai beber. Lembra? Após ter ouvido alguns relatos que ele vai falar em Atos também, vai começar assim. Ele também vai fazer esse primeiro tratado a Teófilo. Só que ele não coloca a mesma expressão, mas é que ele já havia ouvido testemunhos e também bebido tanto do de Marcos quanto do de Mateus. E nós temos, além do sinótico, nós temos um outro evangelho, o de Marcos, como Jesus derrubando César, ou seja, Jesus é o fortão, depois nós vamos ver aqui o Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei. É o Evangelho do Rei. Por isso que tem o Sermão do Monte mais completo que o de Lucas. O Sermão do Monte. Porque é o edito do rei. Todo rei, quando ele assume, ele dá um edito para os seus súditos. A partir de hoje, o meu reinado é assim. Lembra a Constituição, algumas leis? Aqui no Brasil, não bagunça, né? Tudo inventa agora, mas só para dizer assim. Vamos lá.
Então, todo rei, quando ele assume, ele pega aquela cartilha que o rei antigo tinha, lembra? Muda-se o sacerdote, muda-se os costumes, está no Testamento. E ele passa a dar a carta dele. Então, a carta do reino de Jesus é o Sermão do Monte. Então, o Evangelho de Mateus é o Sermão do Monte. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do reino. O de Lucas é o do homem perfeito. Mas vamos ver mais para frente isso aí também. E o de João é o divino. O Jesus, Deus. O João é o mais diferente de todos. Né? Isso. O de Marcos é o Jesus que carrega as nossas cargas. Tá? Vamos continuar aqui? A biografia são os 4 evangelhos, sendo que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos devido ao paralelismo entre eles. A razão de haver 4 evangelhos se corresponde ao seguinte: Mateus se dirige aos judeus e apresenta Jesus como Messias. Aí tem outro exemplo, Leão. Mas é o Messias, palavra Messias, Marquia, do hebraico, e também, o que significa Messias? Não. Ungido, que é igual a Christos. Se não me engano, é isso aqui, tá bom? Messias, ungido, Christos. Davi é Messias? É uma figura messiânica, sim ou não? Saul é? Não. É? Sim. Quem era ungido no Antigo Testamento? Os reis e alguns sacerdotes. Lembrarão? O óleo da unção que cai sobre o cabelo, derrama na barba dessas vestes. Lembre-se sempre disso, ó. Não percam de vista agora, tá, irmão? Grave no coração, escreva na revista. Messias, a palavra, é equivalente a ungido. Ungido, no grego, é Christos. Lembra? Jesus Cristo, o ungido de Deus. Façam essa conexão. Que aí vocês vão entender o porquê deixava de se acreditar em Cristo. Tá bom? O Evangelho do Messias, o rei, o ungido. Figura do leão. Marcos se dirige aos romanos. Apresenta Jesus como rei vitorioso e boi, aquele forte que carrega as nossas cargas. Lucas, escrito aos gregos e gentios, apresenta Jesus como o filho do homem, é o mais completo rosto do homem. João, escrito à igreja de Jesus, apresenta Jesus como filho de Deus e sempre eterno. Aí o símbolo do Evangelho de João é a águia. Sabe aquela que voa nas alturas, renova o bico, renova as unhas, renova as garras e enxerga de longe. História é o livro dos Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo. Registra a história da igreja primitiva. Inauguração, crescimento, expansão e difusão missionária. Epístolas, 21, de Romanos a Judas. Está na hora, 2021. Eu não olhei mais na hora. Vamos lá. As epístolas. Contém a doutrina da igreja, são subdivididas em eclesiásticas, divididas da igreja, são 9. Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses. Individuais, dirigidas aos indivíduos, são 4. 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Coletiva, Hebreus, dirigida aos judeus cristãos. Universal, dirigida a todos, são 7. Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. Profecia é o livro do Apocalipse. Trata da volta pessoal do Senhor e das coisas que precederão esse glorioso evento. Os livros do Novo Testamento também não estão escritos em ordem cronológica. Os escritores não são como os ocidentais, detalhistas e cronológicos. Eles escrevem como se o assunto tratado fosse do conhecimento de todos. Esse é um dos milagres da Bíblia. Deus não usou o homem como uma máquina, tendo o estilo de cada um. Que em sua palavra fosse escrita sem contradições ou erros. Ok? Então vamos trocar. Professor, Deus.
anotação. Ah, sim, é ótimo. Já pegou. Eu não vou, já quero. Vamos ver aqui. A próxima aula nós vamos ver o manuseio da Bíblia, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre o manuseio. Aí nós vamos correr para a regra de interpretação. Tá bom? E vamos ver se a gente faz o manuseio e regras de interpretação. Pode pôr uma formação do cânon. E aí nós vamos falar muito sobre isso aqui, tá? De novo, a formação do cânon. Como é que a Bíblia chegou a esses 39 livros? Como é que chegou a esses 27 do Novo Testamento? E todo mundo também se especula, né? A Igreja Católica, ela ficou com os livros, ela perverteu alguns textos. Não caiam nessa de internet. Isso aí é tudo falácia. Tem uma menina que apresenta um vídeo na internet, você já com isso, toma muito cuidado. Esse vídeo sempre vai para mim. Parece um negócio. Eu estou vendo, ela cai de novo para mim. Ela começa assim. Constantino não gostava do judaísmo, foi lá e fundou a Igreja Católica. E fulano de tal não gostava da Igreja Católica, foi lá e fundou a Igreja Reformada. Porque o outro... Não é assim. Não é assim, não. Ela está falando de uma maneira muito chula, até pejorativa. Não foi assim que aconteceu, gente. Tá? Senão Deus era muito pequeno para deixar que o cão se rebelasse só por estar usando a palavra dele só. Não foi assim. Eu creio que foi Deus agindo na história, usando homens de verdade para se levantarem como baluartes da fé. Simples. Tá bom? Ai. Foi muito rápido. Ficou alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, assim, como ignorância da minha parte.